Olá, estão me ouvindo? Vamos esperar um pouquinho. Doutor Edmundo, ó. Estamos aguardando então. Tá todo mundo me ouvindo? Olá, doutor É, Edmundo. Tudo tudo bom, bom? Fátima? Tudo Prazer ótimo. estar nessa live com você, com o pessoal aí do Sul, falando com uma pessoa tão importante na área de saúde, de Porto Ah, Alegre, do Rio obrigada, Grande do imagina. Sul. Muito legal. Que legal, olha só. Estão me ouvindo bem? Estou Tá me ouvindo ouvindo bem, sim. bem? Ok. Esse ano eu li o teu livro, mandei uma mensagem parabenizando, que eu assim adorei e é tudo como eu realmente penso e como eu produzo no meu trabalho, né? Porque não tem como mais a gente pensar no ser de uma forma não mais tridimensional, né? Tem que ter essa capacidade de ver o todo. Então, tu conseguiste mostrar muito bem isso no teu livro, né? E aí eu tive essa ousadia, né, de te chamar para a gente fazer essa live e fiquei muito feliz por tu teres aceitado. Então é uma honra te ter aqui conosco. O prazer é meu. Então, gente, gostaria de apresentar o Dr. Edmundo, né? Ele é médico, ele é cardiologista pela Sociedade Brasileira, formado há 35 anos, e também pela Associação Brasileira de Nutrologia, né? Ele é nutrólogo, clínico, trabalhou em serviços de urgência e unidades de terapia intensiva. Já é o suficiente, né? Mas com certeza a prática clínica dele é o que mais conta hoje e todo o embasamento na ciência que ele mostra isso no livro, não só como uma prática clínica, mas excelentes referenciais teóricos também. Então, toda toda a honra que eu tenho de passar a palavra agora e te apresentar como tu gosta de ser apresentado. Tudo bem. Então, eu sou Edmond, o Edmond Saab Júnior, e eu estou há 37 anos nessa linha de frente, como bem a Fátima falou. Muito desses anos em terapia intensiva, serviço de urgência, e de um tempo para cá eu resolvi, tive a necessidade de começar a compartilhar. Eu nunca fui escritor, e em 2007 eu tive a ideia de começar. Está travando ali o vídeo do Dr. Edmundo. Vamos ver aqui. Né? Ah, voltou, Vocês voltou. estão me ouvindo bem, né? Então, eu escrevi esse primeiro livro, que é o Manual do Proprietário, e eu dizia, a gente não sai da maternidade com o Manual do Proprietário, né? Então a gente vai fazendo o que a vovó, a mamãe, a tia, a vizinha, o médico fala, e a gente precisa aprender a cuidar da gente. Então esse aqui foi lançado em 2010, demorou muito, porque isso era feito aos finais de semana. Eu sou um eremita em informática, escrevia tudo isso em A4 à mão, né, e atendendo, estudando, atendendo, dando aula de pós-graduação também, que eu faço isso para colegas. 2016 foi relançado por uma outra editora, o mesmo livro, só que atualizado, revisado e expandido. Tudo bem. Aí eu comecei a escrever em 2017 Os Segredos da Longevidade, que é o que está proporcionando esse encontro fabuloso aqui, meu e da Fátima, e vocês todos aí do Sul e aqui de São Paulo. Os Segredos da Longevidade. Agora tem uma novidade para te contar, Fátima. Eu aceitei um desafio e escrevi agora, depois do Carnaval, em 8 dias, um livro que eu ainda não tenho ele fisicamente em mãos. Ele já está à venda, inclusive, na Saraiva, na Cultura, na Amazon. E é esse livro aqui, ó, que é Além da Prevenção, que é, Ah, que é mas já está justamente o papo disponível. legal para a gente ter. Esse Além da Prevenção é um livro que fala assim, por que a gente vai ficar à mercê a cada 2, 3 anos
de uma epidemia ou de uma pandemia, aguardando um remédio específico para aquele bicho ou aguardando a vacina específica para... Né? E a gente vai estar sempre a mercê. E a principal arma que a natureza nos deu, que é justamente o nosso sistema imunológico, a gente não vê ninguém falando de como modular esse sistema imunológico, né? De como melhorar essa sua capacidade de reagir a agressões externas, seja ela vírus, fungos, bactérias, células tumorais que a gente desenvolve todos os dias. Então, esse é um manualzinho para ensinar as pessoas a como estar cuidando melhor do sistema imunológico e não ficar assim à deriva, à mercê de tudo que está por acontecer. Porque, aliás, se a gente observar bem, Fátima, esse século XXI, essas últimas 2 décadas, é absurdo a incidência de epidemia e pandemia que vem ocorrendo. E veio outro tipo de SARS, veio ébola, veio o Covid, veio dengue, veio chikungunya, vem zika, vem. H1N1, tudo. E não é interessante que justamente quando aumenta a nossa capacidade científica, aumenta as ferramentas médicas de terapia, de tratamento, de diagnóstico, que aumenta a nossa capacidade de saneamento básico. Não parece um pouco irônico vir tanta epidemia e pandemia nesse período? Então, eu realmente não sei o que está acontecendo, eu não sei o quanto tem de destruição ambiental no meio disso, causada pelo ser humano, eu não sei o que tem de político por trás disso, mas a única coisa que me veio à cabeça para poder estar contribuindo de alguma maneira, né, com o nosso povo, ela está ensinando algumas coisas básicas para manter esse sistema imunológico e assim ter muito menos gripes, muito menos resfriados e muito menos viroses graves. Então, é mais ou menos esse o correr da carruagem. Então, acho que a gente fazendo assim uma reflexão, né, de como essa medicina hoje ela está, que eu acho que é bem nesse sentido que tu fala no teu livro, que eu acho que é isso que as pessoas precisam entender, essa nova medicina, né, essa nova forma de olhar, que sempre deveria ter sido assim. O que tu me diz de como ela está agora e como realmente ela deveria ser, né? Porque eu sempre falo que o movimento, né, o alimento, o pensamento, né, seja o emocional, o cognitivo, a dor, todas elas chegam na mesma área do nosso cérebro. Então, tudo influencia tudo. Esse exagero, né, de medicações, as pessoas fazendo... se meus exames estão bons, deu tudo certo, né? Então, essas referências hoje da medicina com os próprios os parâmetros, né? A gente vê que tu, por ter essa visão, né, dessa nova medicina, tem outros parâmetros. Enfim, eu acho que eu não tenho mais como, não me imagino sendo paciente de um médico que seja totalmente com essa visão, né, essa visão lá, direcionada e não tendo uma visão mais ampla, mais tridimensional, seja do movimento, seja em relação ao alimento, seja, enfim, tudo. Acho que não tem mais espaço mais para isso, né? Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre esse envelhecimento saudável, sobre essa forma da medicina do futuro, né? Exercício, perda, sarcopenia, emoção, enfim. Eu acho que tu é a melhor pessoa para falar disso nesse momento. Então, pessoal, sabe, eu acho que nós não estamos inventando a roda. Ela está aí, ela está simplesmente ignorada e por conflito de interesses. É muito mais fácil você entrar num consultório médico, você está sentindo o quê? Eu estou sentindo uma pirose, uma queimação, então, muito bem, vai tomar bloqueador de bomba de prótons, omeprazol, nasoprazol, pantoprazol, faz uma endoscopia e volta aqui. Mas ele não sabe absolutamente nada da sua vida pessoal. Ele não sabe absolutamente nada
das suas condições emocionais. Ele não sabe se você está com um filho com um problema, se você está passando por violência domiciliar, que nós estamos vendo agora, né, de um monte. Ele não sabe, ele não procura a causa, ele quer simplesmente remediar, né, empurrar isso para baixo do tapete, essa poeira. E eu não sei se a gente pode culpar esse profissional só, ou se é o sistema todo que o engajou para agir dessa maneira. Porque ele tem que marcar uma consulta a cada 10 minutos, ou até menos, o trabalho dele não é valorizado, ele é orientado e ele pelos propagandistas da indústria farmacêutica, é assim que ele faz os estudos dele, recebendo os panfletos dos remédios. Os estudos são subsidiados pela indústria farmacêutica. Obviamente que eles não vão demonstrar os resultados de remédios que não foram bem nos testes, só vão apresentar os bons resultados. E com isso, esse poder, essa alienação que a indústria exerce sobre nós todos, profissionais da saúde, é muito forte. Essa indústria é muito forte, é muito poderosa. Então, tem que alguém pôr a cabecinha para fora, e não sou eu primeiro, não. Esse movimento, aqui dentro da minha pessoa, começou há praticamente 30 anos atrás. As semanas médicas de Baden-Baden, eu ia que nem mochileiro, 3 filhos pequenos, duro, eu ia e voltava em 5 dias para ver aquele monte de coisa e começar a me introduzir aquilo no meu dia a dia, sabe? E começar a observar os resultados. Nós montamos um grupo com o pessoal que, na época, eu tinha 30 e poucos anos, eu estou com 60 hoje, eu era o mascotinho daqueles colegas, e eu tinha ali uma senhorinha de Nova York, de quase 70 anos de idade, um outro que era da antiga Tchecoslováquia, e um grupo que ficava no mesmo hotelzinho. E a gente discutia os casos, e eu tive a chance de começar a abrir um pouco esse raciocínio, a gente trocava esses casos por e-mail e tudo. Sua pergunta diretamente, o que a gente deve fazer? Eu não consigo mais me tratar com um médico que tem uma visão só convencional, só ortodoxa. Tá, eu concordo, mas essa visão ainda é importante na parte de intervencionismo, né? Um paciente chega, Fátima, com a garganta cheia de pus no consultório, a gente não vai pedir para ele comer 2 pedacinhos de alho por dia. Sim, com certeza. Sim. Né? Tem que ter responsabilidade, né? Tem Nós que vamos pedir ter. antibiótico. E a gente sabe que esse antibiótico vai matar o que a gente quer, vai matar tudo que a gente não quer também. A gente esquece que tem uma flora, aliás, que é muito pouco estudada, coisa de 20 anos para cá, que talvez seja o órgão mais importante do nosso corpo. Essas bactérias. Sim, que é o microbioma, né? Então, seria integrar essas medicinas. A medicina convencional com essa medicina que eu chamo de medicina funcional. Integrar isso. Qual é o problema, Fátima? Eu tenho um paciente que tem esclerose múltipla, uma doença autoimune, e que vem fazendo um tratamento com um colega reumatologista que optou por fazer um tratamento biológico, ou usar corticoide em altas doses, ou paralisar o sistema imunológico desse paciente. Tudo bem, ele fez essa opção, ele acha que isso é ciência. Tá. Mas por que não orientar ele que se eu usar a vitamina D em doses adequadas, se eu usar a vitamina K2 e MK7 para direcionar esse cálcio que ele vai absorver até de uma alface para os ossos dele, se eu der magnésio para ele fazer óxido nítrico, o que esse gás pode fazer no sistema imunológico dele? Por que ele não pode usar, junto com os remédios do médico convencional, usar algumas formas para fortalecer o sistema imunológico, para melhorar a flora intestinal, para diminuir a inflamação crônica silenciosa, para diminuir a oxidação? Os resultados são absolutamente melhores. É isso que eu vejo há 30 anos. Eu e um grande grupo de médicos amantes da medicina, estudiosos da medicina integrativa funcional. Então, a tua pergunta primeiro é inteligentíssima, né? E a resposta é muito simples. É integrar, gente, é diminuir o ego. Porque se eu sou homeopata, só as minhas bolinhas de homeopatia funcionam. Se eu faço medicina chinesa, é só acupuntura e moxa que funciona. Entende? Se eu sou um médico ortodoxo, é só remédio da indústria farmacêutica que funciona. E se eu sou ortomolecular, é só as minhas fórmulas mágicas da ortomolecular que funcionam. E não é isso. Vão abrir espaço, vão diminuir o ego e abrir espaço para unificar essas ciências em prol da saúde, da qualidade de vida desses pacientes. É essa a ideia.
Sim, eu sou fisioterapeuta, eu fiz educação física também, e eu trabalho exatamente nessa perspectiva. E o que que eu observo? Exatamente como tu falaste, que as pessoas, elas querem uma solução mágica, um remédio para parar a dor e tal, mas não se preocupam exatamente o fator de perpetuação, né? Não buscam a causa do problema. Se o joelho está doendo, mas por que que esse joelho dói? Eu tenho algum problema no pé, no quadril? Qual a disfunção primária de tudo isso, né? Estou acima do peso, não faço exercício, tenho alguma disfunção musculoesquelética. Então, a importância da gente buscar a causa dos problemas, que pode estar em muitos locais, né? Pode ser pela ansiedade, a ansiedade a gente sabe que é um grande causador de dor, o estresse, o emocional, eu te diria hoje, assim, que 80% das dores são de caráter emocional, né? E só vão ser exacerbadas lá naquele corpo físico, e o alimento, o microbioma, tudo isso. E não tem como, né, a gente não pensar de uma forma realmente integrativa, né, interdisciplinar hoje, não é porque eu sou fisioterapeuta, eu posso até ter mais experiência, né, mas eu preciso trazer lá o osteopata, o acupunturista, né? E todas, o educador físico, o médico, o psicólogo, enfim, todas essas pessoas, o pessoal do ozônio, eu preciso trazer essas pessoas para que elas possam, né, também me ajudar profissionalmente. Eu acho que é exatamente isso que tu disseste. Acho que não existe ninguém tem a fórmula mágica, né? Eu tenho. Viu? Eu queria que todos que estão nos ouvindo aqui soubessem que com essa humildade toda dessa mulher aí, eu sou fisioterapeuta, mas eu abraço tudo. Eu queria que vocês soubessem que quem está salvando de fato a vida desses pacientes que estão em UTI pelo Covid-19 são os colegas dela, fisioterapeuta, porque os meus colegas médicos não sabem mexer em respirador. Quem faz Exatamente. esse trabalho é justamente os colegas da Fátima. Então isso é muito importante. Fátima, e voltando um pouquinho do que você falou antes, 80% das dores são emocionais, só para ilustrar esse nosso papo, porque isso aqui não é uma aula, isso é um bate-papo muito legal, isso é, né, muito descontraído. É que eu não diria que as dores só 80% são emocionais, eu diria que 80% das doenças todas têm origem a nível do sistema emocional. Tanto é que nesse livro, Os Segredos da Longevidade, eu termino com um capítulo que fala assim: module sua mente e siga em frente. Porque mesmo você fazendo tudo que eu te proponho, em termos de hidratação, oxigenação, alimentação, se essa cabeça não estiver modulada, não estiver em paz, você não vai conseguir saúde. Ilustrando isso, bom, eu não parei de trabalhar nenhum dia, tanto é que eu te falei que eu escrevi um livro nesse tempo de quarentena, né? O livro já está à disposição, e eu tenho a clínica em São Paulo, na Vila Paulista, e aqui em Vinhedo, que fica próximo a Campinas, que é onde eu moro, né? A outra clínica. Então eu tenho a secretária lá, a secretária aqui, os WhatsApps funcionando, quando os pacientes estão dispostos, eu tenho demanda, eu tenho ido atender em São Paulo, eu ando naquilo lá, parece que é holocausto, que acabou o mundo, porque só tenho na rua, não tenho um pão de queijo para comer, não tenho nada, mas eu vou atendo todo mundo e volto. Bom, mas as duas clínicas estão abertas e os celulares funcionando. E eu estou respondendo meus pacientes o tempo inteiro no WhatsApp. Eu não tive um paciente, e para você ter uma ideia, quando eu lancei esse livro, Segredos da Longevidade, em novembro, aqui no Brasil, nós mandamos 8.000 convites, isso aí para pacientes, 8.000, entre os pacientes da capital e daqui da região metropolitana de Campinas. 8.000 convites. Então, tem 8.000 pacientes ativos, apesar de ter 25.000 nesses 37 anos cadastrados. Nenhum, Fátima, me ligou dizendo assim: Edmond, eu estou resfriado, eu estou com tosse, eu estou com gripe. Mas se você tivesse uma ideia da quantidade de pessoas, e muitos são amigos, não são só pacientes, que, Edmond, eu não sei o que está acontecendo, eu não consigo controlar mais minha hipertensão. Ela vinha bonitinha, bem controlada, agora está fazendo picos. Os meus níveis de glicemia estão alterando. É lógico que eles estão em pânico. Veja o medo, né? O medo, exatamente. E não tem como a gente ter um nível de estresse alto e um sistema imunológico alto, né? Eles são inversamente atuantes. Inversamente proporcionais. Então, as pessoas já estão ficando muito mais doentes,
em decorrência do medo, do pânico, né, da ansiedade, do que propriamente, eu digo, brinco assim, vai morrer de qualquer coisa menos de coronavírus. Então, porque estão apavorados e a mídia só piora cada vez mais, né? Eu acho que eu, por exemplo, nem vejo televisão, eu estou em Marte, lá não tem nada de Covid. Então, não que a gente despreze, a gente faz tudo que precisa ser feito, né? Se previne e atende os pacientes com todas as precauções. Mas é aqui, né? Porque no momento que tu te sente saudável, que tu não começa a ver tudo isso, tu começa a ter um nível de positividade maior, tudo isso vai influenciar sobre o sistema imunológico. Só que as pessoas, às vezes, eu me alimento, eu faço exercício, eu faço tudo direitinho, mas o nível de estresse dele é tão alto que esse fazer direitinho, ele não entende que o simples fato de estar mais menos ansioso, né? Num sistema simpático muito mais baixo, não tão elevado, ele já poderia já estar mais saudável. E eu acho que isso é a grande diferença entre uma pessoa e outra, né? Essa sensação de estar sempre mais solto, mais relaxado. E a gente vê isso quando a gente vai avaliar, né, o paciente, o quanto ele é ansioso, o quanto ele quer uma solução para os seus problemas, né? Eu acho que tudo acontece por algum motivo, nada acontece à toa. Inclusive, essa pandemia, essa situação que essas pessoas estão passando de pânico, de quarentena, isso vai alterar o nível de consciência do ser humano, isso eu tenho certeza. Vai alterar muita coisa, vai alterar para melhor, né, em termos de respeito com o planeta, com o corpo, com a mente. Eu estava pensando, alguns anos atrás, eu resolvi querer aprender a meditar, porque eu sempre fui muito alta rotação, e toda vez que eu ia tentar meditar, ou eu não conseguia parar aquele macaquinho pulando na mente, de pensamento em pensamento, ou eu pegava um sono. Há uns anos atrás eu resolvi ir para um lugar aí que você ficava sem poder falar, entregava a chave do carro, o celular, 4 dias comendo comida vegana e meditando o dia inteiro, porque uma paciente velhinha que me chama de filho, que me ama aí há 30 anos, falou: filho, é que nem andar de bicicleta, você aprendeu, você não esquece mais. E eu fui, Fátima. Eu fui, aquilo lá mudou a minha vida. Apesar de eu ter tido uma paralisia periférica, do fibular, eu pensei que estava tendo um AVC, porque acordei um dia com o pé caído, e me internei como AVC, fiz tomografia e tudo, e não era de tanto ficar naquela posição. Eu estava muito mal. Mas aquilo mudou a vida. E aí eu pensando assim, que nem eu te falei, eu sou um eremita em termos de informática, eu nem olho no Instagram, tem um pessoal aí que é meu seguidor, que adora, que faz isso para mim, é filho, é companheira, é um rapaz, o Thiago, lá de São Paulo. Então, eles ficam vendo o que é importante para resolver, eles me falam no WhatsApp e eu respondo para eles. Muito bem. E aí me colocaram uma coisa sua para ver, eu falei: eu quero conhecer essa moça que eu vou conversar hoje, né, o que ela faz. Ele estava passando um videozinho seu no Instagram, você estava ensinando as pessoas gente, se alonga, vai lá para trás, respira, solta, e não sei o quê, e vai na cama. Bom, eu tinha acabado de meditar e comecei a fazer o que você falou. Como muda o perfil, Muda muito, muda a né? capacidade respiratória. Se as pessoas pudessem estar aprendendo isso, meditar, aprendendo isso que você ensina já, como curricular, no ensino, como é que chama? Na nossa época era primário, como é que é agora? Ensino fundamental? Não. Ensino fundamental. Sei lá, no pré-primário, no primeiro ano da escola que a gente foi, ia ser muito legal, né? Ensinar esse pessoal a ouvir o Eckhart Tolle, o poder do agora, ficar com a cabeça aqui, né? Porque aqui, no presente, não tem sofrimento. Você está sofrendo quando você está pensando no que passou ou no que você está esperando por vir, e a pessoa está sempre fora de rotação, desgastando o sistema imunológico. Então, eu acho que, além de integrar a medicina convencional com a medicina funcional, é muito importante ensinar esse pessoal a parar, a se ouvir 15 minutos por dia, a se alongar inteiro, a melhorar a capacidade respiratória. Isso seria um mundo totalmente diferente. Assim entender, né? Assim interiorizar, né? Porque esse dia eu fiz uma live
com um colega sobre fáscia. Eu trabalho muito com o sistema facial. Facial é o tecido que reveste. Eu também tenho a formação, também tenho. Eu tenho várias formações, eu fiz um método meu, assim, de integrar tudo isso. E, e aí tudo que é importante, né, para o sistema de envelhecimento, que tu precisa, o que acontece, né? Mas o mais importante, não só na questão da movimentação, que eu falo, olha, eu quero que vocês entendam que o mais importante é a gente estar bem aqui. Porque não adianta tu fazer tudo isso se tu não tiver com o teu cérebro feliz, né? Porque um cérebro triste, o que vai acontecer? Só vai trazer neurotransmissores que vão ser maléficos para ti, né? E eu sempre faço uma analogia da questão do movimento, que mesmo em atletas que são cegos, né? Que nunca enxergaram na vida, quando eles ultrapassam a linha de chegada numa competição, numa Olimpíada, eles elevam os braços, né, de vitória. Então, dizer que o corpo, quando me perguntam assim, o que é uma postura boa, né? A postura tem a ver com o teu estado interno, né? Ninguém que está triste vai estar aqui todo aberto, todo... A pessoa triste, ela vai assumir essa postura e isso vai repercutir sobre o corpo dela. Então, postura tem muito a ver com isso. E a gente poder entender isso, o que é ser saudável mesmo, né? É como tu disseste, a primeira coisa fundamental é te entender, né? E fazer a prevenção vai começar aí quando essa expansão da tua consciência, né? Olha, eu não sei se cabe aqui, se nós vamos passar por malucos, mas a gente falar um minuto de física quântica, esse é meu hobby, tá? A medicina é minha namorada, a física quântica é meu hobby. E eu gosto muito de esporte, de atividade física, faço muito. Qual é o maior motivo da gente não estar bem aqui? O que você acha que pode ser? É simplesmente esquecer a tua origem. Porque se a gente pensar em física, tudo teve início em alguma grande energia. Se a gente quiser chamar isso aqui de Deus, um velhinho barbudo em cima de uma nuvem, podemos. Se a gente quiser falar do Big Bang, podemos. Mas tudo que existe, e vamos falar do microcosmo, desse planetinha aqui, que é um pontinho de areia, dentro da nossa galáxia. Né? Dentro do nosso universo é menos que um ponto de areia, e dentro do cosmos todos é menos ainda. Mas aqui nós temos uma tabela periódica. Tudo que tem aqui está acontecendo por causa de átomos, das partículas subatômicas. Esse ar atmosférico que nós estamos respirando, que tem 22% de oxigênio, 70% de nitrogênio, um pouco de hélio, um pouco de CO2, se a gente ficar 3 minutos no vácuo, nós paramos de conversar porque nós perdemos a consciência. Cada célula do nosso corpo é feita por moléculas, as moléculas são feitas por átomos, e esses átomos por partículas subatômicas que nós estamos aprendendo ainda. Então, você imagina, essa mesa de mármore, átomo, cadeira átomo, móvel, madeira átomo, tudo é átomo. Bom, isso aí, tudo que existe então, que está manifesto ou não manifesto, é essa energia. Átomos, as micropartículas, elétron, nêutron, prótons e fótons. E isso aí se manifestou ou não por todo o universo. No reino vegetal, animal, mineral, humano. Quando a gente tem consciência que a gente é uma partícula dessa energia toda, por um momento passeando aqui, se manifestando, você para trazer teu presente para a humanidade que você está fazendo agora, né? Eu também tentando fazer isso, isso aí é só uma vivência. A gente tem que viver as experiências, mas o que traz sofrimento é o apego a essas experiências. Eu quero conseguir uma casa maior, eu tenho 3 filhos, moro num apartamento de 50 metros, você consegue um apartamento de 100 metros. Aí não está bom, você quer um de 200 que tem uma varanda. E você vai se apegando a experiência, você nunca está aqui, no aqui e agora, e você esquece de onde você veio. Você esquece dessa partícula, né? Essa partícula criadora que nós todos somos. Então, se eles começassem a ensinar a gente, logo de criancinha, a meditar, a saber da nossa origem, o respeito com o planeta ia ser outro, o respeito com os nossos semelhantes ia ser outro, o nível de saúde todo ia ser muito maior. Então,
Então, essa briga nossa é só uma pontinha do iceberg. Nós temos muita coisa para caminhar. E se a gente começasse hoje, a gente só ia ver esse resultado daqui talvez 2 ou 3 gerações. Mas todo esforço é válido, né? Não, com certeza. Isso que tu falaste é bem. É a gente achar que sempre que o teu problema é o maior, né? Essa teu. Como se tu não fosse uma partículazinha, né? Como se o mundo todo fosse tu. Mais ou menos isso. Isso mesmo. Então, é deixar sentir que tu é só um pedacinho daquilo e que teus problemas é uma partezinha desse mundo todo, né? E não não dá toda essa dimensão, né, para as coisas. Eu acho que aí realmente a minha dor é a maior, né? A minha doença é a maior. Ninguém tem mais dor do que eu. Às vezes eu ouço isso. Será que alguém tem mais sofrimento do que eu? É uma hipervalorização, né, da sua doença, da sua dor, né? Eu acho que isso que tu falaste, se as pessoas aprendessem realmente a se ver dessa forma, com essa visão da física quântica, com certeza nós teríamos pessoas mais felizes e menos doentes, né? É isso aí. Quem sabe um dia a gente bolar um curso, unidos, né? E a gente vai ensinar esse pessoal a meditar, a escolher o que vai comprar para comer, a água que vai beber, a oxigenar o corpo, alongar todo o corpo, melhorar a capacidade respiratória com os seus alongamentos, com todas as técnicas que você tem, né? E de um jeito prático que elas possam colocar em uso diariamente e ensinar as outras pessoas. Todo grande projeto, toda grande viagem começa do primeiro quilômetro andado, e eu acho que a gente está no caminho, sim. Eu vejo o interesse cada vez maior. O pessoal eu fiquei durante 11 anos com um programa missionário numa rádio de muita audiência aqui no estado de São Paulo, e eu respondia as pessoas ao vivo no microfone. Eu não sabia o que eu me perguntar, de qualquer especialidade. E eu via aquele interesse aumentar programa, né? Era semanal isso, foi 11 anos até dezembro agora, aí não dava mais. Mas eu acho que o interesse pela qualidade de vida, pelo respeito, isso tudo vai mudar. Vai mudar. Nós vamos aprender a primeiro educar a mídia também, né? O macarrão que eu faço, ele é muito bom, ele é fortificado. Só comprar produtos processados e superprocessados. Uma vez eu vi uma reportagem no jornal no estado de São Paulo, muitos anos atrás, e era um vice-presidente de uma multinacional enorme no setor de alimentos. E ele estava dizendo assim, que os biscoitos dele eram muito melhores do que um biscoito natural feito em casa, porque eles fortaleciam aquilo com ferro e alguma coisa. E eu tive a infelicidade, ou a felicidade, de pegar o microfone e falar para 40 mil pessoas no minuto, dizendo assim, poxa pessoal, que pena. Eu pensei, mas Deus não sabe nem mais fazer comida. Essa empresa tal faz comida melhor que Deus. Entende? Quer dizer, nós estamos perdidos. Nós temos que começar a ver nossos valores e tocar um monte de coisa aí. Voltar para a coisa da nossa avó, da nossa bisavó. Tem tanta plantinha que funciona tão bem, mas tão bem, que funciona como prebiótico, que alimenta essa nossa boa flora. Eu não sei como é que está o nosso tempo, eu estou meio por fora, você vai me dizer. A gente tem agora ainda eu pensei, e se tem alguém que tem alguma pergunta, tem uma caixinha ali com um ponto de interrogação, pode mandar a pergunta por ali para o Dr. Edmundo, né, que se der tempo ele vai responder. Eu vou salvar a live no final e eu vou disponibilizar no meu canal do Instagram e ele vai colocar no dele, do Instagram, não, do YouTube, e para que ele também possa responder posteriormente alguma dúvida que vocês venham a ter que a gente não possa responder aqui nesse momento. É como nós temos lá, e ele falou inicialmente, aqui a gente quer conhecer um pouco do trabalho dele, que é espetacular. Eu estou aqui com o livro dele, e nesse livro aqui ele dá muitas dicas maravilhosas, inclusive do que ele está falando aí sobre essas plantinhas, alguns preparados, né,
como fazer a detoxificação do nosso corpo, como a importância da gente fazer o recovery, né? Que muitas pessoas, às vezes, até a questão do exercício, fazem muito exercício, exageram na atividade física e não respeitam o corpo. Óbvio que o corpo vai ficar mais ácido, vai ter mais lesões, vai ficar muito mais suscetível, porque não tem uma detoxificação do sistema. O sistema precisa também ganhar um carinho, né? Digamos assim, ele precisa descansar, é como o sono. E aí, então, no livro dos Segredos da Longevidade, ele fala bastante sobre isso, e eu tenho certeza que vai ser assim um divisor de águas para muitas pessoas que para começar pelo menos a ter uma saúde melhor, e quem puder e tiver condições de ir até ele. Eu andei perguntando isso há uns 3 meses atrás, que onde é que tu atendia, daí me responderam lá em São Paulo, porque eu vou dar curso, eu estava dando curso sempre lá também, atendi alguns pacientes, e aí eu queria consultar contigo, porque acho que tu me representa muito a tua fala, né, como tu age. O teu livro me fez eu me identificar muito. Então, eu tenho certeza que muitos aí que não leram o teu livro e que vão ler, vão ter bastante perguntas para te fazer. E, na realidade, ele responde muitas dessas perguntas lá no livro. Então, o que vocês não entenderem, comprem o livro dele, ou sei lá, não sei, tem digital, deve ter. Se não tem, eu sei que eles entregam. Mas, de qualquer forma, daqui a pouquinho as coisas também estarão abertas. Ele não pediu para fazer isso, mas quando eu gosto de alguma coisa, eu gosto de indicar muito, porque a gente tem que fazer com que as pessoas sejam mais saudáveis, mais felizes, e aí nós teremos também um mundo melhor. Então, se alguém tiver alguma dúvida, coloca nessa caixinha, tem um ponto de interrogação aqui. Eu quero ver se tem alguma coisa aqui, peraí. Então, Só uma coisa em relação à tua consulta. Primeiro, você me avisa que eu quero te passar por e-mail, e eu quero que você faça aí em Porto Alegre alguns exames para já chegar com eles prontos na mão. Só de sangue, eu quero ver toda a parte laboratorial, bioquímica. os hormônios e tudo mais. A outra coisa, não esquece de levar o livro, que eu quero te autografar e fazer uma dedicatória. E não esquece de comprar o primeiro livro que está esgotado, que eu quero te dar um de presente também, tá bom? Tá, que é o Manual do Proprietário. Isso. Isso aí é fantástico. Eu andei roubando um pouquinho da tua ideia, no sentido de falar para o paciente que nós temos que ter a capacidade de nos conhecer, né? Tu não pode ser fisioterapeuta dependente ou personal trainer dependente. Se eu não tiver, eu não sei o que fazer comigo. Eu não sei como fazer esse exercício, preciso ter alguém olhando para mim. Peraí, tu precisa te conhecer, né? Porque nem sempre tu vai estar lá no outro lado do mundo e tu não vai ter um fisioterapeuta, ou tu não vai ter um educador físico que possa te ajudar, mas tu tem que saber como sair daquela situação, né? Então, acho que isso é importante. Eu estou louca para ler esse livro, e eu tenho certeza que a gente não ficar mais na mão, né, de outras pessoas e, toma isso aqui e era isso. Não, mas por que eu estou fazendo isso, né? A gente ter aquela fase da criança lá, mas por quê? Mas porque é chato? Mas se a gente não fizer isso, qualquer pessoa vai fazer o que quiser conosco, né? Isso aí, é necessário. Deixa eu ver aqui como é que... Pode falar. Eu vou olhar aqui, peraí. Tu tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Tem um que perguntou assim, a Leninha Teixeira perguntou, se tu acha que a lei do retorno funciona? Funciona, tudo é frequencial. É o que nós acabamos de falar, tudo é vibracional, essa energia. O que você emana, seu pensamento é energia. Seu pensamento cria emoção, essa emoção modifica, ao mesmo tempo, todo o seu organismo, o seu metabolismo. Tudo é frequencial. Você já ouviu falar um trabalho enorme há anos atrás, feito na Universidade de São Francisco, na Califórnia, no hospital oncológico,
Um grupo de orações, eu não sei que religião que eles eram, isso aí é ciência, está na PubMed, está no Google Científico. Eles foram até esse hospital, pediram licença para a diretoria clínica e eles escolheram alguns pacientes que eles queriam tratar à distância, com orações. Esses pacientes não sabiam que eram escolhidos, nem os médicos sabiam quem eles escolheram. Eles pediam um prontuário de vários pacientes e cada um escolheu, por exemplo, 5 para tratar. Então eles sabiam qual era a doença, qual era o nome, se era casado, se tinha filho, qual que era o prognóstico daqueles pacientes. E voltaram todos lá para um mosteiro, sei lá onde, a milhares de quilômetros, e começaram a rezar por essas pessoas. Ninguém sabia quem estava rezando por eles nem nada. Passou um certo período de tempo, eles voltaram ao hospital. Voltaram no hospital e foram perguntar àqueles pacientes e chamaram a direção clínica. Falaram, eu quero saber desse paciente, desse. Bom, muitos pacientes que eles haviam rezado tinham morrido sim. Outros tinham se restabelecido. Mas o que ficou impressionante nesse trabalho é que os que receberam a oração, eles morreram com muito mais dignidade, com muito menos dor, usaram muito menos remédios para dor. Foi uma coisa assim, muito significativa estatisticamente. Então, se você está emanando uma frequência legal, essa frequência legal, o universo traz ela de volta para você. Agora, o tempo não é linear. Você não pode fazer isso esperando, bom, eu vou fazer isso porque amanhã vai vir bater na minha porta já o retorno. Não. Você faz e joga para o universo. Né? E acredita que já aconteceu. Você tem que pensar e tem que acreditar que aquilo aconteceu. Já pensa agradecendo como já tivesse ganho. Isso aí tem uma energia absurda. Você deve conhecer Reiki, você deve conhecer outras terapias. Eu brincava eu acredito total nisso. Com Reiki. Eu tirava, eu abaixava a temperatura deles com Reiki, com febre. Eu ficava no hospital, eu fui fazer Reiki, eu tinha o quê? 27 anos de idade, eu era um menino, um moleque. Eu ficava fazendo Reiki, porque eu fiz um curso naquela época com uma senhora que nem sei se deve estar viva, Claudete França, e eu ficava mexendo com Reiki ali. No dia seguinte eu voltava para passar visita, e eu olhava ali, tinha modificado tudo. Então, fala para essa nossa ouvinte que eu tenho absoluta certeza que o que ela perguntou é verdade. Não, eu totalmente concordo contigo. Tem uma outra pessoa que perguntou aqui, em qual período, foi o Rafa Minecava, em qual período do dia é melhor para se comer frutas? Olha, eu vou tentar ser técnico, mais prático e rápido aqui. A frutose, que é o açúcar das frutas, ele é mais tóxico até do que a própria glicose, que eu chamo de lixo tóxico, tá? Por quê? Porque a glicose, ela é metabolizada por muitos órgãos do corpo. Talvez só a célula vermelha do sangue, a hemácia, não precise de glicose para fazer energia. Mas você metaboliza a glicose na musculatura, no coração, no cérebro, em tudo que é lugar. A frutose só é metabolizada no fígado, porque só lá tem uma enzima chamada frutoquinase. E esse processo só ocorre da metabolização da frutose pela frutoquinase para ser transformada em glicose, para ser usada como energia ou armazenada como glicogênio, se seu nível de glicose estiver baixo na hora. Então, nunca coma frutas de sobremesa. Você acabou de comer batata, arroz, feijão, ovo, e você está com nível de glicose alto. Você vai comer uma fruta de sobremesa, o seu corpo não vai pegar aquela frutose daquela fruta, o seu fígado não vai transformá-la em glicose, porque já tem, então ela vai ser transformada aquela frutose diretamente em lipídio, em gordura, e vai começar a ser guardada nas suas células adiposas da periferia, você vai engordando, depois intra-orgânica, dentro do fígado, dentro do pâncreas. Entende? Então, fruta é para comer sempre no intervalo das refeições. Então, ou seja, se você não dormiu a noite inteira, acordou de manhã, está com nível baixo de glicose, então coma só uma fruta. Aí tudo bem, essa fruta vai ser transformada em glicose, essa frutose, e você vai aproveitar os outros minerais, as fibras da fruta e tudo bem. Agora, se você vai comer uma tapioca, um ovo, e você vai comer uma fruta junto, não é legal. Então come a tapioca e o ovo, e às 7 da manhã, às 8, às 10 você come a fruta, à 1 você almoça.
às 3 da tarde você come outra fruta, às 7 da noite você janta, às 10 da noite você come outra fruta, sempre longe de refeição. Uhum. Você faria uma sobrecarga mais hepatotóxica, assim, mais ou menos isso? Exatamente, Uhum. exatamente. E aí é uma das principais causas. Até que Deus fez a fruta, mas ele colocou o veneno com o antídoto junto. O veneno é a frutose. Só que na fruta, ele colocou um antídoto que é a fibra, que não deixa essa frutose ser absorvida rapidamente. Quando a gente faz o suco, a gente perde a fibra, quebra. Então, o veneno fica mais ali, fácil para subir na corrente sanguínea. Então, a fruta é Uhum. melhor que o suco. Dica aqui, frutas com baixíssimo nível de frutose. Caju, maracujá, lima da Pérsia, que eu não sei o que é, limão. Então, pode ser feito suco disso, polpa disso, que é baixíssimo em frutose. Deixar para comer a fruta que você mais ama no intervalo das refeições. Agora, o grande problema, mais ainda do que a fruta, é o xarope de milho rico em frutose, que custa 1/5 do que custa a glicose, o açúcar. Entende? E está em tudo que é produto industrializado. Por isso está tanto esteatose hepática, gordura dentro do fígado, levando ao aumento da resistência à insulina, tanta gente ficando obesa, hipertensa e diabética pelo mesmo processo. E Sim, a gente até a normalmente gente. só cuida na ponta. Está diabético, vai Uhum. tomar remédio para diabetes. Está hipertenso, vai tomar remédio para hipertensão. Está gordo, tu tem que emagrecer e fazer ginástica. Mas ninguém cuida da resistência à insulina. Você Sim, está e no... que é um dos grandes problemas da diabetes do tipo 3, né? Que seriam as doenças neurodegenerativas, né? Essa resistência insulínica, né? Ô, gente, essa mulher aí que vocês estão ouvindo, ela é muito fera. Eu tenho muito colega, professor de faculdade, professor de pós, que nem eu, que não sabe ainda que Alzheimer já é e vai com certeza ser chamado de diabetes tipo 3. O Alzheimer é só um tipo de demência, mas não tem uma pessoa com Alzheimer que não tenha distúrbio nessa via metabólica. E tem muito colega médico que não sabe o que é diabetes tipo 3 e que o pior fator de risco para demência é justamente problema nessa via metabólica aí, que é a via de carboidrato. Olha que legal. É, Diabetes e tipo acho, 3. esse dia eu até lancei lá num grupo, falei, estavam falando de uns estudos, que aí eu até comentei, mas o grande problema é o diabetes do tipo 3, né? Aí até depois me mandou, eu estava estudando sobre isso, porque a maioria das pessoas realmente não sabe, porque infelizmente talvez não estudem, né? Porque se estudassem mais a fundo, eu acho que, mesmo que não seja a minha área, ao mesmo tempo né? Porque eu preciso saber disso na questão dos exercícios, enfim, eu trabalho com a saúde, mas eu também trabalho com a doença, né? E no momento que tu avalia o paciente e ele está totalmente bioquimicamente disfuncional, por mais que tu possa tratá-lo com todas as ferramentas mais atuais, a gente precisa restabelecer aquela bioquímica, né? O microbioma, precisa alimentação, tudo isso vai influenciar sobre a inflamação no intestino dele. E aí ele vai estar sempre inflamado. Então, eu posso diminuir muito através do bio, né? Mas é o biopsicossocial que eu tenho que olhar. Então, acho que, como a gente falou lá, é o todo, não tem como a gente querer trabalhar sozinho. Eu preciso trabalhar, mas de uma forma, mas eu preciso também de ti para me ajudar. Eu preciso de profissionais que tenham essa capacidade de pensar no todo, né? De pensar diferente. Diferente, não, eu até digo, a nós hoje nem é diferente, né? Tem que ser assim, não é pensar diferente. Diferente para mim é quem está pensando de outra forma, que não seja essa. E são passos simples, viu, Fátima? Para você conseguir esse equilíbrio biopsicossocial, é muito simples. Nós não precisamos nem pensar em tanto suplemento, não. É só ensinar primeiro como abastecer esse equipamento, esse organismo. Ele não foi feito para ser abastecido com gordura trans, com xarope de milho rico em frutose, com alimentos de alto índice glicêmico refinados. Isso não existia 100 anos atrás. Né? Então, o que eu tenho falado com meus pacientes, eu falo assim, eu sei que um dos grandes prazeres da vida é comer a comidinha que você mais gosta. Qualquer pessoa que te convida hoje, um casal amigo, vamos em tal restaurante que abriu, só se for, hoje é comer, 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 comer.
Né? Muito bem. Então, vamos fazer uma coisa. Vamos fazer 2 tipos de refeição. Eu falo assim, refeição ração e refeição social. Quanto mais você fizer caprichar na sua refeição ração, mais você pode se soltar na sua refeição social. Eu, por exemplo, eu como todo dia no self-service. Ou atendendo em São Paulo, ou atendendo aqui, eu não vou para casa para almoçar. Eu escolho o que eu vou colocar, é muito fácil. Não tenho o mínimo prazer, aquilo é comer para ficar vivo, para estar bem, para estar saudável, para manter as minhas necessidades básicas. Tá? Fim de semana, vem filho, vem nora, vem genro, vem... Eu quero fazer uma caldeirada, eu vou fazer uma caldeirada, eu quero... Ali é refeição social. Entende? Mas a pessoa consegue fazer tudo. Então, aprender a se nutrir, aprender a se hidratar. Hidratar não é com chá, não é com suco de caixinha, é água. O nosso corpo é 70% água. Então, ele aprendeu a se nutrir, a se hidratar, a se oxigenar, nem que seja caminhando meia hora por dia. A se alongar 5 minutos por dia. Eu vi o que eu senti hoje. Eu já tinha feito aulas de alongamento, tudo. Mas um negócio tão simples saindo da cama, como é que pode mudar tanto? Mudou a manhã inteira. Fui consultório atender a manhã inteira e depois eu comecei a fazer sozinho lá no intervalo de consulta. Sabe? São coisas muito simples e só isso já muda. Sim, com certeza. Isso aí eu falo que a gente precisa criar esse espaço interno dentro da gente, que se o corpo ele não se movimenta, são os nossos líquidos, os fluidos corporais. Por que tem o sistema linfático, né? Se a gente não se movimentar e não criar esse deslizamento do ácido hialurônico, que ele fica muito viscoso, e essa viscosidade pelo sedentarismo faz com que os nossos proprioceptores, que os nossos sensores, né, de postura, de movimento, eles ficam diminuídos. Então, a nossa informação aferente, o nosso input neural também vai ficar prejudicado. Se a entrada não é boa, a resposta não vai ser boa. Então, fazer como movimento simples e movimentar o nosso corpo para todos os planos, com certeza faz diferença, sim, e tem que ser simples, né? A gente tem que ensinar de uma forma simples. E tem várias perguntas aqui, olha, que eu sei que não vai dar para responder todas, mas depois a gente vai deixar lá. Eu acho que o suporte lá do Dr. Edmundo pode auxiliar vocês. Tem a Leninha que perguntou, com vários elogios também ao teu trabalho, teus pacientes, como está relacionado o jejum intermitente à perda de peso, sendo que a maioria dos endodontistas dizem que o melhor é comer pouco e várias vezes. Entendo a mudança de comportamento, mas realmente ela não terminou. Eu vou falar então um minutinho sobre o Prêmio Nobel de Medicina em 2016, que foi ganho por um cientista japonês que não é médico, Dr. Yoshinori, e o tema era autofagia. Eu queria que esse nosso ouvinte entendesse que isso aqui não é uma ciência exata, o que eu e você fazemos, né? Isso está sujeito a mudanças, os conhecimentos vão aumentando, vão alavancando e a plataforma vai ficando maior. Então, eu também aprendi lá atrás que quem tinha úlcera tinha que tomar leite há 35 anos atrás para curar da úlcera. Eu vejo hoje que é totalmente besteira, que não podia tomar café, é bobagem, que quem tinha hipertensão ou tinha arritmia não podia tomar café, hoje eu vejo que é tudo bobagem. Então, para entender e deixar a mente dele solta para as inovações. O Yoshinori ganhou esse prêmio Nobel porque ele começou a estudar por que os jejuns eram milenares em várias religiões. E o tema do trabalho dele foi autofagia. E ele mostrou que quando você ficava um certo tempo sem se alimentar e você esgotava o carboidrato circulante e o carboidrato que estava armazenado na forma de glicogênio, o seu corpo lançava a mão de um outro combustível para gerar energia, que era justamente as gorduras. Então as gorduras eram transformadas em corpos cetônicos, que aliás é uma energia muito mais limpa, e que o seu cérebro gosta muito mais do que a glicose. E quando ele fazia isso, virava essa chave do metabolismo, porque não tinha mais glicogênio, ou glicose, e começava a queimar gordura, esse processo de autofagia se instalava em todas as células. E a célula começava a comer as organelas velhas, as proteínas velhas, para que se criassem novas proteínas e novas organelas. Esse era um verdadeiro processo de reciclagem. Então, hoje, é muito importante, não só para emagrecer, mas para reverter diabetes, reverter hipertensão, que as pessoas comecem a praticar isso. Nesse livro eu coloco um jejum de 17 horas, muito simples,
de fazer. A pessoa come a última vez às 8 horas da noite, vai comer no dia seguinte a 1. Nesse período ela pode ficar tomando esses suquinhos dessas frutas que eu falei, chá, água, café à vontade. No começo, pode até sair para caminhar, fazer atividade física. Se malha muito, não. Diminui a intensidade no começo para o corpo aprender a virar essa chave. Mas isso é absolutamente ciência, e tanto é que foi o Prêmio Nobel de 2016. Tenho certeza. Então, faltam 4 minutos. Antes que o Instagram nos derrube, em 1 hora o Instagram derruba, tu sabe disso, né? Terminando ou não, a gente... nós temos 60 minutos e já faltam 3. Antes que o Instagram nos derrube, eu quero agradecer, então, a tu ter aceito esse meu convite e eu ter tido a ousadia de dizer, não, mas por que eu não vou chamá-lo, né? Não conheço, mas vou chamar. Eu concordo plenamente com o que ele fala e eu acho que a gente tem que chamar as pessoas realmente que nos representam. E foi maravilhoso, nossa, isso aqui é não só foi um ousadia. pouquinho. Não foi ousadia, né? Isso aí é frequencial que nem a linha é isso aí. Frequência, não teve ousadia nenhuma. É isso aí, perfeito. Também, olha que baita exemplo. Olha o exemplo, perfeito o exemplo dele. O universo, eu quis, eu desejei e o universo me deu, né? Então a gente está na mesma frequência, com certeza, e a gente vai atrair pessoas que estejam na nossa mesma frequência. Né? Eu acho que essa é o diferencial. Então, te agradeço. Vamos pensar em fazer daqui a pouco uma outra live, por ter tido tantas perguntas ali, e nós fazer uma live assim, onde ele possa dar dicas para vocês. Né? Tem uma menina que perguntou, a Cláudia, sobre a relação do hormônio irisina versus Alzheimer, mas infelizmente não vai ter como responder. Mas tá, o Instagram dela fica ali e vai ficar no meu Instagram por 24 horas, tá? E vou disponibilizar para vocês colocarem lá no canal do YouTube de vocês, tá bem? Tá ótimo. Obrigado, eu te agradeço muito. E que você continue com essa luz toda, e nós vamos falar muitas vezes sim, com certeza. Quem sabe fazer até um curso juntos, vai fazer parte do Olha! Para a gente estar colocando uma plataforma aí para o país inteiro estar podendo ver. Tá bom? Ótimo, que daí a gente vai unir o biopsicossocial. Isso aí. Né? Obrigado a todos. Muito obrigada, obrigada a todos e foi um prazer tê-lo aqui conosco. Tchau. Prazer é meu. Tchau, João. Tchau. Você desliga? Eu vou desligar para poder salvar. Tá, João.